O rabino Yoel Schwartz, rabino-chefe do tribunal Noahide do Sinédrio e da Yeshiva de Var Yerushalayim, declarou que uma das razões pelas quais o Messias ainda não se revelou é porque as nações não judaicas não estão guardando o Sabat. O rabino fez um chamado para que as nações guardem o Sabat. Essa convocação é para todos os cristãos, evangélicos, católicos ou qualquer religião. O chamado é para que todos se voltem para Deus e abandonem o pecado e a idolatria. Nenhum pastor evangélico ou padre católico podem passar por cima da Bíblia e da autoridade de Deus. Quem impedir alguém a fazer errado vai pagar um preço no dia de acerto de contas no tribunal de Deus. Deixem o pecado e a idolatria. Pastores que amam o dinheiro abandonem seus pecados e ensinam os mandamentos à igreja. O dia do acerto de contas está chegando. O rabino afirmou que os judeus receberam a Torá para ensiná-la às nações. Devemos ensinar às nações sobre Deus, e se não o fizermos, acontecerá o oposto. Aprenderemos idolatria com eles. Deus nos livre, disse o rabino Joel ao Breaking Israel News. Todo judeu sabe que a base da Torá é o sábado. Alguém que não guarda o sábado é como se estivesse adorando ídolos. O rabino explicou que muitos dos problemas que o mundo enfrenta hoje se devem ao não reconhecimento do sábado. A teoria da evolução é a pior forma de heresia existente hoje, explicou o rabino Joel. Nunca houve nada que tentasse negar tão diretamente a existência de Deus e de uma maneira que não fizesse sentido lógico. É simplesmente a batalha entre os servos de Deus e Amaleque. Amaleque veio para destruir a fé em Deus, e o sábado é o sinal de que temos fé em Deus. Os dois não podem coexistir. O rabino prosseguiu explicando que o sábado, observado em seu dia próprio e da maneira adequada, é uma afirmação semanal de que Deus criou o mundo. Apesar de uma semana de 7 dias ser universalmente observada em todas as culturas, tanto o Islão como o cristianismo mudaram o dia específico do sábado. Todos concordam que houve um começo, daí a semana de 7 dias. Mas a ciência atribui isso a um Big Bang, dizendo que Deus não criou o mundo. O sábado não é um dia aleatório ou criado pelo homem, enfatizou o rabino. O próprio Deus o estabeleceu como parte do processo de criação de 7 dias. A cada 7 dias, desde que o mundo foi criado, tem sido o sábado. Mudá-lo é substituir Deus, tirá-lo da criação. O rabino Joel baseou seu apelo aos não-judeus para guardarem o sábado em uma simples leitura da Bíblia, em conjunto com uma leitura atenta dos 10 mandamentos. Ele primeiro citou o Talmud, Shabat 118b, que afirma: se Israel guardasse 2 sábados conforme ordenado, eles seriam imediatamente redimidos. Ele explicou que a leitura simples implica 2 sábados seguidos, estabelecendo um nível de observância regular. O rabino também explicou que uma leitura alternativa poderia ser 2 sábados diferentes. Um de lembrar o sábado, o que o rabino chama de sábado universal, e outro de observar o sábado, o que o rabino chama de sábado para os judeus. Ele explicou que estes são 2 aspectos diferentes do sábado, descritos nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são listados 2 vezes na Bíblia, mas há uma diferença sutil entre como o sábado é relacionado em cada uma dessas listagens separadas. Lembre-se do dia de Shabat e mantenha-o sagrado. Êxodo 20, versículo 8. Observe o dia de Shabat e santifique-o, como Hashem, seu Deus, lhe ordenou. Deuteronômio 5, versículo 12. O primeiro conjunto de tábuas foi escrito por Deus, e o mandamento de lembrar o sábado era um mandamento universal, explicou o rabino Yoel. Isso é lembrar o sábado. Por ser universal, foi seguido por uma descrição da criação. Pois em 6 dias Hashem fez o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, Hashem abençoou o dia de Shabat e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. O mandamento em Deuteronômio nas tábuas escritas por Moisés era uma mensagem específica para os judeus observarem o sábado, disse o rabino Yoel, observando que foi seguido por uma descrição de Deus tirando os judeus do Egito. Lembre-se de que você era um escravo na terra do Egito e Hashem, seu Deus, te libertou de lá com mão poderosa e braço estendido. Portanto, Hashem, seu Deus, ordenou que você observasse o dia de Shabat. Deuteronômio 5:15.
Na Halachá, os dois verbos diferentes relacionados ao sábado nos 10 mandamentos denotam duas maneiras diferentes de se relacionar com a obrigação do sábado. Lembrar refere-se aos mandamentos positivos de guardar o sábado e observar refere-se aos mandamentos negativos. Mandamentos de abster-se de trabalho ou atos que sejam restritos no sábado. Ao não instruir as nações sobre sua exigência de lembrar o sábado, ao realmente impedi-las de participar do sábado, os judeus impediram que a plena luz do Messias fosse revelada ao mundo, disse o Rabino Joel. O Rabino Joel explicou que essas duas versões diferentes do mandamento do sábado geram dois tipos diferentes de sábado, um para os judeus e outro para as nações. Os judeus são obrigados a lembrar e observar, cumprindo os mandamentos positivos, bem como abstendo-se das 39 formas proibidas de trabalho. O rabino recomendou ainda que a santidade do sábado seja reforçada por duas refeições, uma na sexta-feira à noite e outra no sábado à tarde, que incluam pão, de preferência consumido em família. O rabino também recomendou que a refeição fosse acompanhada de cantos alegres à mesa. Não é uma coincidência que nesta época em que as pessoas não guardam o sábado, mesmo errando sobre qual dia é o sábado, as famílias estejam desmoronando, disse o Rabino Joel. A declaração do Rabino Joel de que os não-judeus deveriam guardar o sábado é o oposto de muitas autoridades halásticas, lei da Torá, que determinam que é proibido aos não-judeus guardar o sábado. É hora de uma revolução no mundo, disse o Rabino Yohel. Mesmo as pessoas seculares que não acreditam em Deus sabem que o mundo está em perigo, embora culpem coisas como o aquecimento global. O sábado é um presente precioso que Hashem deu aos judeus e exige respeito. Mas já é tempo de os judeus religiosos mostrarem às nações como podem relacionar-se com o seu Criador. O rabino citou o Salmo 126. Nossas bocas se encherão de riso, nossas línguas de canções de alegria. Então dirão entre as nações: Hashem fez grandes coisas por eles. Hashem fará grandes coisas por nós, e nos alegraremos. Salmos 126. Pode ser que, ao ver como as outras nações passam a valorizar o sábado, muitos judeus também façam techuvá e aprendam o quão precioso é este presente que Hashem nos deu, disse o Rabino Joel. Compartilhem este vídeo para o máximo de evangélicos e católicos ou qualquer religião. Deixe seu like e seu comentário no vídeo. Shalom a todos!